Trabalhadores da empresa brasileira JBS no Colorado denunciam abusos na contratação de imigrantes. Furacão Helene deixa dezenas de pessoas mortas após atingir o país como categoria 4. Consulado-Geral do Brasil em Miami realiza ação itinerante para ajudar a comunidade no sul da Flórida. Em New Orleans, alunos de engenharia de Universidade Carioca vencem competição internacional. E documentário Somos Guardiões sobre luta indígena na proteção da Amazônia será exibido na capital, Washington, D.C. Guardiões são protetores. Somos verdadeiros protetores de água, floresta, animais. Olá, boa noite. Boa noite. Trabalhadores da empresa brasileira JBS acusam a sede da companhia no Colorado de recrutar imigrantes e mantê-los em moradias precárias. O sindicato que representa os trabalhadores da fábrica em Greeley pede justiça e diz que muitos dos recrutados acabam ficando reféns da empresa porque vêm para os Estados Unidos com um visto que permite trabalhar apenas na JBS. Foi um vídeo divulgado nas redes sociais que atraiu os imigrantes haitianos para aplicar para o recrutamento da fábrica da JBS de Greeley, no Colorado. Os imigrantes vieram de avião com um visto de trabalho e a promessa de moradia, alimentação, estabilidade e ajuda financeira. Mas quando chegaram na região, descobriram que a realidade era outra. Este vídeo divulgado pela rede CBS News mostra 2 haitianos que não querem aparecer, contando que estão em um motel, dividindo com 8 pessoas um quarto com uma única cama. Além deles, vários outros imigrantes estão em moradias superlotadas e sem recursos financeiros para alimentação. Eles falaram que estão sofrendo intimidação para não denunciar a empresa brasileira. O Sindicato dos Trabalhadores acusou a empresa de recrutar imigrantes ilegais e de colocá-los em situação de moradia insegura. Eles também afirmam que o medo, a pressão, a falta de dinheiro e de conhecimento dos imigrantes dificultaram as denúncias. A JBS diz que leva a sério essas acusações e que está colaborando com as investigações. Independente desta pessoa ser de fato um funcionário do RH, ser um recrutador oficial da empresa, está determinado o abuso contra esses imigrantes trabalhadores e que eles foram de fato vítimas de um golpe. Foi prometido uma coisa e receberam outra. Uma série de violações não só no âmbito trabalhista, imigratório e também de direitos humanos. E no caso de um imigrante indocumentado que se encontra nessa situação de abuso, essa pessoa deve denunciar a polícia e deve colaborar com a investigação, porque ao fazer isso, esse imigrante vai estar se qualificando para um processo de imigração chamado Visa T. T de tráfico humano. E por mesmo que a situação não seja tão séria como a gente vê em filmes, onde a pessoa chega a ser algemada, chega a ser acorrentada, é um abuso muito sério que tem que ser denunciado e essa pessoa pode se legalizar por ser vítima de um abuso desses. E também no Colorado, onde antes existia uma placa de boas-vindas ao estado, foi feita uma nova instalação. Agora, os motoristas que entram no Colorado vindos de Wyoming encontram um outdoor bem polêmico. Nele está escrito: Venezuela à frente, estejam preparados. A placa foi colocada na Interestadual 25 no sentido sul. E o próprio anúncio diz que quem pagou por esse outdoor com essa mensagem foi a empresa Clipper Properties do bilionário de Wyoming, Tim Mellon, o maior doador da atual campanha do republicano Donald Trump. A placa gera polêmica na região por ser um ato claro de xenofobia contra os imigrantes. O bilionário disse que o outdoor ficará na região até o dia da eleição presidencial. A mensagem é uma referência à suposta presença de uma gangue venezuelana na área metropolitana de Denver. Em Maryland, a cidade de Frederick se tornou a maior do estado a permitir que não-cidadãos votem nas eleições locais. Segundo as autoridades que aprovaram a medida, qualquer morador da região tem o direito de decidir quem vai governar e quais leis serão passíveis de aprovação. A decisão foi aprovada quase por unanimidade pelo Conselho de Vereadores, mas a nova lei não se aplica às eleições federais ou estaduais. Agora, portadores de green card e imigrantes sem documentos poderão votar nas eleições locais em Frederick, uma cidade de Maryland que tem 82 mil residentes. Após a aprovação da lei, as opiniões sobre ela entre a população estão divididas.
Os apoiadores dizem que todos os residentes, independentemente do status legal, devem ter voz porque pagam impostos. Já aqueles que são contra a nova lei argumentam que ela diminui os esforços daqueles que trabalham duro para conquistar sua cidadania. Um levantamento do governo de Frederick mostra que a cidade tem aproximadamente 6.400 moradores que não são cidadãos norte-americanos. So they should have a voice in our community. They shouldn't be second-class citizens. John Vanderburk, do Comitê Legislativo Local, diz que ninguém merece ser considerado um cidadão de segunda classe e que, se o país gosta que não-cidadãos paguem taxas e impostos, deveria dar a eles o mínimo, a chance de ter voz. This is what America was founded on. A próxima eleição local em Frederick é no ano que vem. Para votar, os moradores precisam apenas comprovar que vivem na cidade. O número de pessoas que acredita que a diversidade racial e étnica enriquece a cultura dos Estados Unidos diminuiu nos últimos 5 anos. Por outro lado, triplicou o número de pessoas que pensam que a mistura de nacionalidades é uma ameaça ao território norte-americano. 2/3 dos mais de 2.000 eleitores registrados para votar, democratas ou republicanos, chamaram de positiva a mistura de nacionalidades, raças e culturas dentro do país e afirmaram que essa mistura enriquece a cultura americana. Mas houve uma queda de 82% nesse percentual nos últimos 5 anos. Já o número de pessoas que vê a diversidade como uma grande ameaça ao país cresceu. 56% dos apoiadores de Trump e 10% dos seguidores de Harris veem a mistura de povos como um risco para os Estados Unidos. Os especialistas disseram que os dados revelam que o sentimento anti-imigração vem crescendo no país nos últimos anos e que essa onda seria uma resposta à crise na fronteira sul, com o alto número de indocumentados entrando nos Estados Unidos. Cerca de 77% dos eleitores entrevistados acreditam que a fronteira vive uma crise contínua e querem um maior controle da passagem que separa o México dos Estados Unidos. A imigração é uma das questões-chave nesta eleição presidencial para ambos os candidatos, o republicano Trump e a democrata Harris. Faltando pouco mais de um mês para a votação no dia 5 de novembro, a corrida presidencial está acirrada. Harris mantém a vantagem frente ao adversário Trump. Os Estados Unidos são uma nação protecionista e a mentalidade local ela é uma mentalidade de grupo no sentido eles, né? Somos nós, e isso interfere em várias áreas, mas por que eu digo isso? Porque, assim, qualquer momento de crise dentro do país, ele se torna um momento de alta proteção. E um dos maiores efeitos, né, uma das áreas mais fáceis da gente visualizar essa alta proteção, ou da gente entender que se as pessoas estão tendo a ideia, ou a impressão, ou a sugestão até por parte de líderes de que estamos sob ameaça, a primeira coisa que as pessoas tendem a segurar é a cultura. No próximo bloco tem todos os detalhes do poderoso furacão Helene, que deixou dezenas de mortos por onde passou. E tem reportagens sobre os desafios dos proprietários de casas quando o assunto são os seguros após as tempestades. Américas no Ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. A tempestade tropical Helene segue avançando com ventos de 90 milhas por hora através das Carolinas, Tennessee e Kentucky. Segundo o New York Times, mais de 40 mortes já foram confirmadas. Ontem à noite, como furacão de categoria 4, a tempestade tocou o solo pela costa oeste da Flórida, com ventos de 140 milhas por hora. Os detalhes com a repórter Carla Marinho. As cenas são chocantes e assustadoras. Com ventos de 140 milhas por hora, Helene atingiu a costa oeste da Flórida com força de furacão categoria 4 por volta de 11h20 da noite de quinta-feira, perto de Perry, Flórida.
foi a tempestade mais severa na região de Big Bend, na Flórida, desde que os registros começaram em 1985. Por horas, o furacão castigou a região enquanto avançava rumo ao norte, na direção da Geórgia e das Carolinas, despejando chuva torrencial, provocando muita inundação e destruição. Várias mortes foram registradas em 4 estados e mais de 4 milhões de pessoas ficaram sem energia elétrica. Nós que moramos aqui em Titusville, perto do Kennedy Space Center da NASA, na costa espacial, costa leste da Flórida, durante toda a noite, por um intervalo de 9 horas e meia, tivemos alerta de tornados, ventos fortes, rajadas de ventos esporádicas. Durante a tempestade, os flagrantes de destruição estavam por toda parte, com ruas completamente submersas, objetos voando, transformadores de energia explodindo. Repórteres que faziam a cobertura da tempestade ao vivo e as equipes de resgate também flagraram a fúria da natureza. Em Tampa, avenidas foram invadidas pela água do mar. Em Clearwater, o resgate de pessoas era feito com água na cintura ou apenas de barco. Em pronunciamento, o governador Ron DeSantis agradeceu o esforço das equipes de resgate que assumiram a missão de não deixar ninguém para trás. Já a Agência Federal de Gerenciamento de Emergências, FEMA, alertou para o perigo de inundação em áreas em que o nível da água continua subindo. Na madrugada, Helene entrou na Geórgia pelo sul, ainda como furacão, e avançou para o norte. Ao amanhecer, se enfraqueceu e virou uma tempestade tropical, considerada ainda perigosa. Um furacão dessa magnitude, ele traz problemas muitas milhas para dentro do continente. Então agora, depois dele ter chegado em continente ontem, aqui na Flórida, ele está se dirigindo para as Carolinas, trazendo um perigo catastrófico com relação às montanhas. Muita chuva naquela região, vários deslizamentos. Então a Carolina do Sul, Carolina do Norte, até o Tennessee, região montanhosa, muita chuva até o dia de amanhã. Cerca de 2 milhões de pessoas permanecem em alerta. Nós moramos em Atlanta, mas graças a Deus a cidade que a gente mora aqui não teve grandes preocupações assim. E tem outras regiões que foi bem atingido. Né? Então, Cobb, por exemplo, tiveram carros alagados, Marietta, carros de brasileiros destruídos com árvores que caíram. Então, esses espaços, esses lugares mais arborizados tiveram mais problema. E na passagem do furacão Helene, um resgate impressionante foi feito pela Guarda Costeira e chamou muito a atenção. É que um velejador e o seu cachorro ficaram à deriva no meio da tempestade quando a embarcação foi atingida pela tormenta perto de Naples. Os dois tiveram que pular no mar e, por sorte, foram resgatados com vida. Tudo foi gravado pelos agentes que atenderam ao chamado do velejador quando a embarcação foi danificada e começou a encher de água. Quando a Guarda Costeira chegou até onde a dupla estava, um dos guardas desceu até eles com uma corda e registrou o resgate. Foram momentos dramáticos. Depois que o velejador e seu companheiro foram então puxados para o helicóptero, receberam um atendimento médico e foram levados para a terra. Ambos estão em segurança e, segundo a Guarda Costeira da Flórida, passam bem. E a gente segue falando sobre furacões, porque sempre após a passagem de uma tempestade começam as brigas dos proprietários de casas com os seguros. Essa é uma situação que tem prejudicado muito os moradores do país e que, segundo especialistas, vai piorar porque as mudanças climáticas têm tornado as tempestades mais prejudiciais. It's draining. I'm exhausted. I'm tired all the time. Essa tem sido a vida de Amy Hawk, de 47 anos. Desde o devastador furacão Ian, em 2022, ela reconstrói sua casa na ilha Sanibel, na Flórida. I remember looking at my policies and thinking, I'm covered. I'll be able to build and be okay. Na época, apesar de a casa ter ido abaixo, ela ficou tranquila porque tinha uma boa cobertura em caso de tempestade. I had a $300,000 policy. O problema é que eu tinha uma apólice que me garantia $300 mil, mas o seguro me deu apenas $8 mil. Conta. In shock. I couldn't believe it. Ao reclamar o valor baixo repassado, a companhia de seguros disse que o dano não era inteiramente de sua responsabilidade e lavou as mãos.
I don't think I'm lucky enough to not have it happen again. Agora, enquanto enfrenta a seguradora na justiça para ter o que é seu por direito, Amy conserta a casa com as próprias mãos e conta com a ajuda do irmão e do pai de 77 anos. I don't know how she does it, but she's resilient. Emocionado, o pai de Amy conta que sente orgulho da resiliência da filha, mas que sofre ao ver ela destruir as suas economias. This was the house I had with my husband. Amy diz que decidiu reconstruir a casa porque foi aqui que viveu as melhores lembranças de sua vida ao lado do marido que faleceu. Hoje, ela não paga mais por um seguro residencial. And people's lives were severely impacted, if not destroyed. Daniel é advogado de danos à propriedade na Flórida e representa centenas de pessoas que foram prejudicadas por suas seguradoras após passagem de furacões. They're not held to task. Para ele, as seguradoras precisam ser responsabilizadas. Ele lembra que o mercado de seguros da Flórida é um dos mais desafiadores do país. O estado tem o maior número de ações judiciais contra seguros de imóveis e somente após o furacão Ian, 30% das reivindicações foram negadas, ou seja, os segurados ficaram sem qualquer pagamento. Well, it's because of fraud or something that's out of their control. O advogado diz que isso acontece porque as seguradoras costumam alegar serem vítimas de fraude, colocando a situação de um dano para fora do seu controle. E o segurado não tem outra opção a não ser entrar na justiça e esperar anos para talvez ter o seu dinheiro garantido. Depois do intervalo, a gente conta a história de uma norte-americana que era mantida em cárcere privado pelo marido brasileiro em Goiás. E atenção, com a chegada da temporada de frio, o governo federal volta a distribuir testes gratuitos para a Covid. Mais de 150 brasileiros compareceram à jornada itinerante realizada ontem em Pompano Beach, no sul da Flórida. A ação foi realizada pelo Consulado-Geral do Brasil, especialmente para ajudar a comunidade que vive na região e não tem tempo para ir até Miami. Foi um dia de movimentação intensa na jornada itinerante realizada em Pompano Beach. Desde a abertura às 10 da manhã até o encerramento às 5 da tarde, o mutirão atendeu mais de 150 pessoas que agendaram horário. O consulado ofereceu aos moradores da região uma série de serviços como emissão de passaporte, atestados, autorização de viagem para menores, CPF, registro de nascimento e muito mais. Quem foi até lá gostou do serviço e elogiou o atendimento rápido que economizou tempo. É melhor para mim porque eu não preciso perder um dia todo para ir em Miami e às vezes é muito longe. Se tiver algum problema, alguma coisa, é muito longe para você resolver alguma coisa. É o dia todo lá, essas coisas. Aqui perto no Pompano, quando ele vem, é melhor para a gente resolver os problemas mais fáceis aqui. Tempo muito corrido, não tem como sair para ir para Miami. Às vezes é 1 hora, 2 horas que faz falta no dia da gente. Nos poupa tempo, dinheiro também, porque amanhã a gente acaba passando o dia. Não preciso levar as crianças, então não precisamos perder a escola também, então facilita muito. É muito importante a gente ter sempre esse consulado itinerante por facilitar a nossa vida e dar 1 hora daqui até lá, então uma para ir, uma para voltar. E como mais tempo de espera. Mais tempo de espera é o dia perdido. O consulado anunciou que planeja mais iniciativas desse tipo na área de Broward, onde fica uma das maiores comunidades brasileiras nos Estados Unidos, para poder oferecer serviços importantes e facilitar a vida da comunidade. O nosso objetivo é a gente se aproximar justamente dessas pessoas, né, que muitos têm dificuldade, né, de se deslocar até a sede do consulado em Miami, né? Então esse é o intuito, a gente facilitar, né, a vida dessas pessoas, trazendo esses serviços até um local mais próximo delas. Agora um caso chocante. Uma americana casada com um brasileiro estava sendo mantida em cárcere privado há 1 ano no interior de Goiás. A mulher conseguiu fugir depois de pedir ajuda de um vizinho. Ela e os 7 filhos foram resgatados. Esta é a casa em que a família era mantida em cárcere privado, em Pirinópolis, interior de Goiás. O local tem poucos móveis, roupas, objetos, louça amontoada e muita sujeira.
A americana conseguiu pedir ajuda de um vizinho quando o marido teve um compromisso em Goiânia. A polícia foi acionada e prendeu o homem em flagrante. A mulher e os 7 filhos foram resgatados. A americana contou que era casada com um brasileiro há 10 anos, mas nos últimos meses ele se tornou agressivo e proibiu ela e os filhos de saírem de casa ou receberem visitas. Ela trabalhava remotamente para uma empresa americana, mas era ele quem ficava com todo o dinheiro. O consulado norte-americano foi notificado do caso. Com a chegada da temporada outono-inverno, o governo federal voltou a distribuir testes gratuitos para a Covid-19. Com isso, agora os moradores aqui dos Estados Unidos podem encomendar seus testes através do site covidtestes.gov. Os testes vão começar a ser enviados a partir da semana que vem pelo Serviço Postal norte-americano a todos aqueles que fizerem a solicitação. Mas atenção, cada família é elegível para receber apenas 4 kits de teste em casa, levando em consideração que hoje um teste antígeno comprado em farmácia custa em média $30. Esse benefício do governo pode economizar até $120. A Casa Branca lembra que a distribuição gratuita dos testes começou em 2021. Essa já é a 7ª vez que o governo faz essa ação. O Departamento de Saúde e Serviços Humanos diz que até hoje já foram entregues mais de 900 milhões de testes gratuitos diretamente aos residentes do país. A seguir, alunos de engenharia da Universidade do Rio de Janeiro vencem competição internacional em New Orleans. E documentário Somos Guardiões, sobre luta indígena na proteção da Amazônia, será exibido na capital Washington, D.C. Américas no Ar. Oferecimento. Rejab Ship. Melhore agora sua qualidade de vida. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Alunos brasileiros foram campeões em uma competição internacional de engenharia de petróleo. A disputa aconteceu em New Orleans, nos Estados Unidos. E, olha, a gente reuniu estudantes de 32 países, mas o Brasil fez bonito, viu? Pelo 2º ano consecutivo. Os alunos da Universidade Federal do Rio de Janeiro conquistaram o bicampeonato do Petroball Championship. A disputa é organizada pela Sociedade Internacional de Engenheiros de Petróleo, uma das maiores organizações de engenheiros e gestores da indústria. A prova consistia em perguntas técnicas e não técnicas relacionadas ao petróleo e à produção da indústria. E o resultado não poderia ser melhor. A equipe brasileira acertou todas as respostas e ficou em primeiro lugar. Eles estão levando a gente para casa o prêmio de $5 mil, o equivalente a R$27 mil. Parabéns! E olha, já pensou em ganhar $4 milhões na loteria norte-americana? Pois é, foi isso que aconteceu com um brasileiro em Massachusetts. Ele passou em um posto de combustível e despretensiosamente comprou uma raspadinha. Imagina o susto quando ele viu o valor que tinha ganhado. O sortudo é esse aí, Taiwan de Lima Santos, morador de Dorchester, que agora diz que vai usar o prêmio para viajar e fazer melhorias na casa da família. Ao reivindicar o prêmio na loteria de Massachusetts, o brasileiro escolheu por retirar o valor em dinheiro, na hora, de uma vez só. Com isso, depois de todos os descontos, saiu da agência com $2,6 mil. O posto de combustível que vendeu o bilhete premiado recebeu $40 mil como bônus. Vamos dar uma olhadinha na nossa previsão do tempo, ver como é que vai estar o clima amanhã em boa parte do país. Vamos lá? A gente começa por Boston, tempo encoberto nessa área, mínima de 57, máxima de 68. A gente tem chuva em Nova York, em Washington também. Olha, em Charlotte, Atlanta e Norfolk a gente já tem tempo encoberto com máxima de 85. Na Flórida, chove em Jacksonville e tem trovoadas em Miami e em Tampa. Máxima nessa área de 91 graus. New Orleans, tempo encoberto e o mesmo cenário em Houston, máxima de 94, Evelyn. Mas em Brownsville o sol já aparece por todo dia, assim como em San Antônio, onde a máxima bate 97. Segue calor em El Paso, com bastante sol ao longo de todo o final de semana, igualmente em Albuquerque, mas olha só por lá, a máxima de 88, não tem 3 dígitos. Em Phoenix tem 3 dígitos, 115 de máxima, em Las Vegas também com 105. E na Califórnia, da faixa de Los Angeles a São Francisco, máxima fica variando entre 67 e 82 em ambas as regiões, sol entre nuvens ao longo de todo o final de semana. E na capital Washington, D.C., vai rolar a exibição do documentário brasileiro Somos Guardiões. O filme acompanha os indígenas e ativistas Marçal Guajajara e Puir Tembé na luta para proteger o território da Amazônia do desmatamento. Guardiões são protetores.
somos verdadeiros protetores de água, floresta, animais. Somos Guardiões conta a história dos povos indígenas e dos movimentos sociais na luta contra invasores da Amazônia e pela preservação da floresta no Maranhão. Isso nos transforma no maior crime ambiental do Brasil. O longa-metragem, com produção do ator norte-americano Leonardo DiCaprio, estreou neste ano. Tem rodado festivais mundo afora e é aclamado pela crítica. Uma Amazônia sustentável, em pé, é essencial para todos nós. Edivan Guajajara, diretor do documentário, diz que a ideia do filme é dar voz às comunidades originárias que vivem em áreas demarcadas no Brasil e que são os verdadeiros guardiões da Amazônia. Além disso, o longa-metragem quer expor ao mundo os desafios na proteção da floresta, que é alvo de madeireiros ilegais e grileiros. Vocês nunca tiveram direito a caçar e a pescar. Pelo menos 600 de nós já foram assassinados desde 2014. O filme também destaca a importância da participação das mulheres na luta pela manutenção da floresta e quer sensibilizar o mundo para as causas ambientais. Somos Guardiões será exibido gratuitamente no dia 30 de setembro, às 2h30 da tarde, na American University School of Communication, na capital dos Estados Unidos. Somos Guardiões. Essa luta ela é minha, essa luta é sua, essa luta é nossa. Bem bacana. Bom, Jornal Américas no ar, então, termina agora. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Um bom final de semana para vocês. Continua na nossa programação porque está chegando o Apocalipse. Boa noite.